Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Alfabetização Descomplicada. Eu sou o Felipe Moreira e estou aqui com a professora Rosane Gonçalves para responder as suas perguntas, algumas perguntas que foram enviadas lá no nosso e-mail. Olá, professora Rosane, me chamo Márcia, moro em Brasília e sou mãe de 2 meninos. O meu filho mais velho, quando tinha 6 anos, aprendeu a ler e escrever apenas com as aulas da escola, sem maiores dificuldades. Já o meu caçula, que agora tem 7 anos, está no processo de alfabetização, mas ainda não consegue ler e escrever com fluidez. Ele não reconhece todas as letras e se atrapalha bastante quando tenta ler. Por isso, decidi procurar um atendimento pedagógico extra para ele. A minha dúvida é a seguinte: por que algumas crianças aprendem a ler e escrever com mais facilidade do que outras? E será que você poderia compartilhar algumas dicas de como eu posso apoiar meu filho mais novo nesse processo? Tenho percebido que ele já começa a sentir vergonha por não acompanhar o ritmo dos colegas na escola, e isso tem me preocupado bastante. Bem comum esse... Isso, é uma dúvida muito aqui. comum a que ela apresenta, e então vamos lá, vamos por partes. Cada criança é uma criança diferente. Nós não podemos comparar. E é muito comum as famílias compararem porque são irmãos, etc., porque eles alegam que têm a mesma criação e porque um se desenvolve melhor e outro nem tanto. Cada pessoa é única e as facilidades e as dificuldades também são únicas. Então, não dá para eu esperar que um filho faça exatamente igual ao outro. Este é o primeiro ponto. Quando a criança começa a apresentar dificuldades, então vem tudo isso que ela relata. A criança não quer ir para a escola, a criança sente vergonha. Todas as crianças, gente, percebem quando não estão se saindo bem. Não é verdade, ele é criança, ele não se importa. Isso não é uma verdade. Toda criança entende que os alunos, os colegas da turma estão evoluindo e ele não está evoluindo. Vamos para mais um ponto. Sobre como ajudar. É primeiro necessário perceber qual é a condição que aquela família tem de ajudar. Porque quando há uma proposta de ajuda feita pela mãe ou pelo pai, é preciso que essas pessoas tenham uma postura para ajudar a criança. Porque naquele momento que você estiver ajudando, você tem que se comportar como uma professora e não como uma mãe. Uma professora não vai brigar com a criança. Uma professora não vai dizer, eu já te falei isso várias vezes, você não aprendeu? Então, se a família não tiver uma postura, um entendimento, um mínimo de saber sobre o que é alfabetização, então é melhor procurar uma ajuda fora do contexto familiar. Por quê? Porque aí o momento da criança ter uma ajuda extra que ela está precisando, porque não está acompanhando na escola. E é muito importante que essa ajuda seja algo realmente especializado. Hoje tem muito atendimento que não leva à alfabetização. Então é preciso que se saiba o que é a alfabetização, como se faz, como que a criança aprende, como a criança melhor aprende, qual é a metodologia que eu acredito que eu vou usar e que vai fazer a criança chegar na leitura e na escrita. Então, é preciso buscar algo especializado em alfabetização. Os pais podem ficar muito sobrecarregados ao acumular muitos papéis no desenvolvimento infantil, né? Porque não dá para fazer tudo perfeitamente, né? A pessoa ser um pai, ser uma mãe, e ao mesmo tempo um professor, alguém que fica fazendo a monitoria ali da saúde. Então, trabalhar, né? Cuidar de casa, isso
quando tem outros filhos, né? Então, assim, Exatamente. pode ser muita coisa ao mesmo tempo e o pai pode se sobrecarregar, né? E chegar num ponto de não ter paciência. De não ter paciência. E aí isso põe tudo a perder, porque aquele momento de alfabetização, de ajuda ao filho que está com dificuldade, tem que ser um momento muito leve, muito prazeroso, muito cheio de incentivos, muito motivador. Se não for para ser assim, então não vai dar certo. Então não vai fazer o efeito que se espera. E tem um ponto muito importante que é saber reconhecer qual é o nível da criança naquele momento. Porque é a partir desse nível que eu vou fazer um trabalho para a criança passar para o nível seguinte. Então é preciso conhecer do desenvolvimento da criança para saber como fazer. Lembrando que se você quiser enviar sua pergunta para a professora Rosane, responder aqui no vídeo, é só mandar lá para o nosso e-mail aulas.alfabetização@gmail.com. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Olá, professora. Meu nome é Flávio Augusto, sou de Brasília, outra de Brasília aqui. E gostaria de compartilhar uma dificuldade que tenho enfrentado com a minha filha. Sempre que tento ajudá-la com as tarefas de casa, a situação vira uma batalha. Ela perde a concentração muito rápido, logo quer desistir e, confesso, isso acaba esgotando a minha paciência. Já comecei a receber reclamações da escola porque ela também não tem feito as atividades em sala. Eu percebo que as brigas durante nossas tentativas de estudar em casa só atrapalham ainda mais o desenvolvimento dela. Gostaria muito de ouvir suas orientações. O que eu posso fazer para ajudá-la a se concentrar e criar mais disciplina na hora das lições? É meio que a gente já estava conversando aqui, né? Nós estávamos falando sobre a família dar conta de fazer esse trabalho. Isso. Mas tem um ponto muito importante que eu quero abordar aqui, que é assim: o horário de fazer as tarefas de casa, o que precede isso? O que precede uma harmonia na hora de fazer os deveres de casa? Uma rotina bem estabelecida, sabe? Quando a criança tem uma rotina estabelecida. Às 10 horas da manhã é o horário de fazer o dever de casa. Isso já muda o contexto. A criança já entende que aquele horário é específico para fazer o dever de casa. Então, ela não tem outra coisa para fazer. É o horário do dever. Então, isso já estabelece para a criança o que ela tem que fazer às 10 horas da manhã, certo? Sim. Por isso que eu acho tão importante ter rotina. Outro ponto, uma pessoa na casa é a organizadora de tudo na vida da criança, certo? E é preciso ter essa pessoa que estabelece. A criança precisa disso. Por ela mesma, ela não consegue, por ser criança, identificar quais são todas as necessidades do dia. Então, precisa de um adulto que faça isso. Eu sempre digo que bons pais são aqueles que são bons para estabelecer. Não é brigar, não é fazer batalha com a criança, não é transformar o contexto familiar numa guerra, mas deixar tudo estabelecido. É o adulto quem faz isso. Se o adulto dessa família tem dificuldade para estabelecer, para criar rotina, para dizer para a criança como o dia vai se desenvolver, então nós temos a primeira dificuldade para fazer o dever de casa. Porque tudo vai entrar nisso. Tudo vai entrar nessa falta de organização. Um outro ponto importante é que não é a criança quem define, é o adulto. Então, se a criança vem desse contexto onde tem um ambiente bem organizado pelo adulto, ela vai seguir normalmente ali. E ela não vai criar demandas com aquilo que o adulto estabeleceu.
Se isso é feito desde que a criança é bem pequena, ela vai entrar naquele ritmo e tomar aquele ritmo como o da casa, o normal, o próprio daquela família. E faz bastante sentido se parar para pensar que para você conseguir ter uma concentração, uma disciplina para estudar, você também tem que ter uma disciplina para as outras coisas da vida, né? Inclusive, na verdade, estabelecer uma rotina é uma maneira de disciplinar. De começar a disciplinar, né? A entender. A criança tem dificuldade de entender, o dia é muito longo sob o olhar infantil e não ter definido o que ela vai fazer causa muita insegurança, né? Quando a criança sabe, eu gosto de rotina nos mínimos detalhes. Quando estou dando aula, eu digo para a criança quando a gente vai começar. Hoje nós vamos fazer isso, depois a gente vai fazer isso aqui e depois a gente vai brincar 10 minutos. Então, ela fica tranquila. A gente atende muitas crianças com TDAH e aquela agitação, ela já é acalmada quando está definido o que nós vamos fazer. Para que a criança não fique me perguntando, já acabou? Já está na hora de brincar? Porque ele sabe, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, e fica tudo certo para Fica combinado. A imaturidade da criança, fica tudo combinado. E fazer isso em casa também é muito bom. E é muito difícil estabelecer uma rotina? Quando a gente estabelece essa rotina desde cedo, é tão simples. É tão simples porque a criança vai adquirindo novas atividades à medida que vai crescendo e a gente vai incluindo aquilo, né? Então é muito fácil, mas quando a coisa fica muito perdida, aí fica difícil. A criança não se organiza e o adulto não se organiza, vira uma confusão, como ela relatou aí. Sim. O ambiente familiar fica confuso, fica desafiador. Aí a mãe pensa que tem que brigar para estabelecer, mas não é. O melhor é nem ficar dizendo para a criança, você está fazendo isso, você não fez aquilo. O melhor é organizar. A partir de amanhã, a gente vai seguir uma rotina. Esse é o horário de tomar o café da manhã, esse é o horário de ir para a natação, esse é o horário de fazer o dever, o almoço, a ida para a escola, o retorno, o banho da noite, o jantar em família. Isso tudo de acordo com cada família. Quando a criança entende aquilo, ela também entende que tem, inclusive, um tempo para ela não fazer nada, um tempo para ela brincar, um tempo de tela muito pequenininho, diga-se de passagem, né? Um tempo para uma brincadeira, um tempo de ouvir uma história na hora de dormir. Então fica tudo muito sereno, muito tranquilo. Entendi. Estabelecer a rotina, então, é muito importante. Estabelecer a rotina é muito importante e torna o relacionamento com a criança em casa menos desafiador. Tá certo. Muito obrigado, então, professora, por responder essas perguntas e muito obrigado a você também por ter ficado esse tempinho aqui com a gente. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.